noite, irmãos. Sejam bem-vindos. E você, irmão Michel, Magilane. Deus, agradecemos a Deus por você estar junto de nós hoje aqui. E vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo. Agradecemos a Ti pelo dia que nos deste, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. Pedindo em favor deste culto que estamos iniciando, que os hinos que vamos cantar possam ser para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos em favor do estudo da Tua palavra. Pedimos em favor daqueles que não vieram, aqueles que estão chegando. Pedimos em favor de todos os irmãos em Cristo espalhados todos sobre a face da terra. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. E pedimos a Ti também, ó Deus, em favor do Senhor Aniceu Luiz dos Santos, meu tio, que se for da Tua vontade, servir de honrado, que Ele dê vida a ele, que Ele sare dessa enfermidade. Por Jesus. Amém. Então vamos. Boa noite, louvar ao Senhor. Boa noite. Vamos começar com o hino 314. Oh,
60. Tá, é um pedido, então vamos lá.
abençoe. Deus abençoe eles a nós, seguimos falando da questão dos invitados, dos que falam também, os irmãos que encontram aqui, onde encontram cada um, e aqui, para a família representada, e pastor e direção do trabalho, e por isso, em nome do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo, em perdão dos nossos pecados. Amém. Quer cantar? Não pode ir, vai. Dueto aí, Camajoso. Então vamos à mensagem. Estudei uns 4 esboços hoje, não decidi qual que vou pregar. Estou pedindo a Deus, vamos ver o que é mais necessário de pregar aqui. Estudei Provérbio capítulo 16, estudei Tito capítulo 2, Evangelho de João capítulo 3, e outro não me lembro. Tá pegando aí, irmão Antônio? Que tá no Bluetooth, que você tirar o Bluetooth que não tá pegando. Então vamos a Tito capítulo 2. Ou resolver que cantar com o Michel também não pode, está na mesa ainda. Não quer? Então tá bom. Tito capítulo 2, versículo 1. Diz Paulo a Tito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha bem agora, só tem quase velho aqui, poucos novos, né? Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres agora. As mulheres idosas, tem algumas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Ó, vocês já sabem como é que interpreta, né? 4, versículo 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Olha bem o que o apóstolo Paulo, que lição ele está dando. Ensina para as mulheres, não deixou ninguém aqui de fora. E para frente tem os jovens, né? Ensina para as mulheres idosas, as mulheres ensinar, que ensina as mulheres novas, primeiro, a ser prudente, segundo, amarem seus maridos, não ficar largando do marido, trocando o marido como troca de roupa, que é o costume da época, né? Aquele tempo, nosso tempo passado, mulher sofria. Tem alguém, já vi, na nossa família, apanhava do marido, mas não abandonava. Hoje o marido não precisa nem bater na mulher, só falar um pouco meio alto e qualquer coisa assim, capaz que já não por nada. Então, é isso que nós vemos. Mas primeiro ele começa assim, ó.
Tu, porém, Paulo falando para Tito, fala o que convém, a sã doutrina. Por que ele fala a sã doutrina? Porque tem a doutrina falsa. Então, Paulo, por meio desta carta aqui, ele inicia aqui nova instrução direta a este líder da igreja. Ele está falando para o líder da igreja. O líder da igreja deve procurar ensinar a Bíblia, ensinar como viver, ensinar tudo que precisa para tantos os velhos, novos, crentes e não crentes, aqueles que não são crentes, ensinar como salva a sua alma. Paulo aqui, no exemplo, que ele é o autor dessa carta. Abre aspas. O autor é o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo. Então, reconhece a importância da doutrina correta. Por que ele fala doutrina correta? Porque tem a doutrina incorreta, que não é conforme com as Escrituras. E também ele impulsiona Tito a falar com base nela, com base na doutrina, com base na Escritura Sagrada. E é assim que nós, cristãos, pelo menos batistas, pode ter alguns outros também, que procura falar o que a Bíblia ensina. Então, este versículo serve como um ponto de partida para a vida de um cristão. Um cristão, quando se converte, saiu fora. Pensei que mostrou em cima aí. Então, um ponto de partida para a vida de um cristão. Um cristão, quando ele se converte, então, ele deve estudar a Bíblia, deve frequentar os cultos, para poder caminhar a caminhada. Então, Tito era um colaborador próximo de Paulo e havia sido enviado a Creta, falando, para estabelecer igreja e fortalecer elas na fé, fortalecer os cristãos. Começando de lá, a igreja chegou até aqui, onde estamos fazendo parte, usando os ensinamentos de Paulo, o que ele passando para Tito, que passando para nós. A ilha de Creta era conhecida por sua cultura pagã e moralidade relaxada. Eles eram relaxados na parte moral, o que representava um desafio para a comunidade cristã. Os cristãos hoje têm um desafio na sua vida. Sempre tem desafio. Desafiar com o inimigo, desafiar com as dificuldades, desafiar com a natureza velha, a natureza nova, divina, desafiar com a natureza velha, a parte espiritual, desafiar com a parte carnal, a carnal as coisas deste mundo. Então as igrejas em Creta precisavam ser guiadas e instruídas sobre como viver de acordo com a vontade de Deus em um ambiente desafiador. Ser guiada pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e viver de acordo com a palavra de Deus. É um desafio. Se nós chegamos até aqui, irmãos, cada um sabe o seu desafio. Enfrentamos muito desafio. A irmã lá, Ana Rosa,
ela enfrenta um desafio que não tem como você falar, eu sei, eu entendo. Só Deus, de vir devagarzinho com muleta, para vir assistir o culto. E quantos com saúde para dar e vender, como diz o ditado popular, e não quer saber das coisas de Deus. Então, a frase aqui, fala o que convém à sã doutrina, ele enfatiza a necessidade de uma doutrina sólida, verdadeira, sólida, tem algum fundamento, e o fundamento é Cristo Jesus, que é baseada a nossa salvação, a nossa fé, a nossa santificação, e nós como igreja. A sã doutrina é uma mensagem pura e inalterada do Evangelho, baseada nas Escrituras Sagradas. Ao falar de acordo com essa doutrina, que nós devemos sempre falar, como o apóstolo Paulo falou, Tito deveria ensinar princípios bíblicos. Começa pelos princípios bíblicos e claros e diretos no assunto, que promovessem a vida justa e piedosa. Vida justa, irmãos. Onde, em qualquer lugar que nós cristãos encontramos, nós devemos mostrar que eles têm uma vida justa. Se está no trabalho, mostra a justiça de Cristo. Se está no outro ambiente, ou na rua, ou em casa, ou no supermercado, etc. Qualquer lugar. Mostra uma vida justa, baseada na Sagrada Escritura. Essa ênfase na doutrina correta reflete a visão cristã. A visão cristã. Não a visão ímpia, que valoriza a Bíblia. Quem tem uma visão clara, espiritual, ele valoriza as Escrituras, os estudos da Bíblia, como a única fonte de autoridade para a fé em Cristo. Através do estudo e aplicação da palavra de Deus, a comunidade cristã, a igreja cristã, embora cheia de falhas, porque nós não precisamos ir muito longe, não precisa procurar falha nos outros. Olhe para você mesmo, olhe para mim mesmo, você já vê falhas. Agora, nós olhamos para aquele que não falhou. Nós estamos aqui olhando um alvo onde nós não encontramos falha. E ele conhece o nosso coração tão bem, que conhece até o que nós vamos pensar daqui a não sei quantos anos, até no final da nossa vida. Embora a direção certa para viver e viver a conformidade com a vontade divina e enfrentar os desafios do mundo, cheio de desafio. O mundo te puxa, num sentido para entender, nos atrai. Tem que deixar-se atraído por Cristo, pelo Espírito Santo, porque Cristo não obriga ninguém. Ele fala, se quiserem vir a mim. Agora, mexer com os velhos, pegando de mim. Tem alguém mais velho que eu aqui, né? Deixa eu pensar bem se tem. Não estou vendo não, hein? E o irmão Antônio está empatado. Ele parece estar mais novo que eu, mas nós estamos empatados de idade. Os velhos, mas que vão assistir, porque não estou pregando ao vivo, né? Que vão assistir no YouTube, depois no Facebook, vão saber.
os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé. Está falando para os velhos cristãos, irmãos. Só o que mais? No amor e na paciência. A paciência é muito, o que mais necessitam é paciência. Deus que nós fala paciência, lá em Romanos, né? Aqui em capítulo 5, vê como é que fala da paciência? Já tem uma escala assim que vai falando. Você não tem como ter experiência primeiro se não tiver paciência. Você não tem, como é que você vai ter uma esperança se primeiro você não tem a paciência? A paciência, tendo paciência, você vence os obstáculos. Então, Tito nos apresenta uma exortação específica aos anciãos da igreja em Creta. A frase: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Tem que ter fruto do Espírito Santo. Que os velhos, às vezes, não tem muita paciência. Não tem. Não é simplesmente, irmão, uma lista de características desejáveis. A pessoa não deseja muito, mas um chamado à santidade. Chamado à santidade. Um exemplo para ser seguidos pelos líderes da igreja, influenciado assim toda a comunidade cristã. Você pense bem, um líder da igreja, seja dirigente, seja o pastor, tudo é dirigente. Bispo, tudo é mesmo ofício. Se ele é faltante nos cultos, se ele chega desanimado, se ele, às vezes, irmão, também tem que esclarecer uma coisa para a igreja também. A mulher fala que eu prego muito bravo. Eu não prego bravo, não prego com ódio nenhum. É a expressão que eu falo alto, falo assim com entusiasmo. Não. Diz que eu espanto os pessoal da igreja. Não é isso, eu acredito que não. Então, irmão, mas pense bem um líder desanimado, nunca está preparado para pregar, desanimado, falta muito, viaja muito, vai muito visitar as igrejas. Depois cada igreja tem o seu líder, cada um tem cuidado da sua igreja, da sua casa, do seu rebanho. Então vamos examinar este versículo à luz do contexto histórico e teológico, buscando compreender sua aplicação para as igrejas atuais. Hoje, a carta de Tito foi escrita por Paulo a um jovem líder da igreja em Creta, uma ilha conhecida por sua cultura libertina e moralmente relaxada. Pensa bem, libertino, relaxado, moralmente. Pensa em uma igreja relaxada moralmente. Sai por aí, conversa como conversava antes, fala palavrões, gírias, irmãos. Depois que eu me converti, eu larguei de todos aqueles mau hábitos que eu tinha, que eu xingava e falava certas coisas, nem gesto, nada. O cristão deve ter uma palavra sadia na boca. Eu trabalhei com o pastor Antônio 1 mês na casa dele ou mais. Nunca ouvi ele falar da boca dele uma palavra que me doesse o ouvido. E às vezes vários cristãos usam a palavra vulgar. Você sabe que eu não vou repetir nem em casa, eu não falo. Pode questionar a minha mulher lá,
se ela escuta sair uma palavra absurda da minha boca. Não é de agora. Muito antes. Graças a Deus, o Espírito Santo me fez uma limpeza. Eu não estou me gabando. Eu trabalhei em muita gente que só escutava porcariada. Eu ia no culto, quando era dia de pregar, eu falei, estou vazio de tudo, de tanto escutar, ouvir essas coisas. Mas graças a Deus, nunca me falei, repeti o que eles falavam. Irmão, a sociedade cretense, falando dela, era marcada por um individualismo exacerbado e por uma tendência a desafiar a autoridade. Ainda tem mais essa. Está relaxado, está errado e quer desafiar a autoridade da igreja. É de querer desafiar o Senhor. Assim, a necessidade de liderança madura, precisa e exemplar e crucial. Os velhos mencionados não se refere apenas à idade cronológica, mas à maturidade espiritual e à experiência na fé cristã. Por isso que falo, para ser um pastor não pode ser neófito na fé. Se converteu agora, que alguns anos aí, pastor já está abrindo uma igreja para dirigir, é neófito na fé, não tem experiência nem nas escrituras e nem na vida. Tem que ser exemplo. Eles eram os pilares da igreja, responsável. Nós cristãos, os que estão maduros na fé, devemos ser as colunas, símbolo, da igreja. Os pilares. Ter bastante tempo de conversão. Agora, se esses pilares estiver corrompido, estiver ocado, estiver podre, estiver com cupim, estiver com broca, para onde que vai parar? Ele tem que estar são. Pela conversa que conversa. Ter cuidado. Então, por ensinar e guiar a comunidade. Ele tem que ensinar. Irmãos, as características listadas aqui, sobriedade, gravidade, prudência, fé, sadio, amor e paciência, que eram virtudes particularmente necessárias em um contexto tão desafiador que é ser cristão nos dias de hoje. Cada cristão tem um desafio, tem uma guerra para vencer. Não é? Vocês que estão no meio, os pessoal, tem uma guerra. Tem desafio. Vou no culto hoje ou vou numa festa? Irmãos, o culto começa às 7h30, termina às 8h30. Dá de 8h30 para frente, dá para fazer muita coisa, quer ficar até a noite inteira. Que não deve, é pecado, perde sono, Não tem desculpa para Deus. Às vezes a pessoa fala, eu não pude ir na igreja hoje por isso. Você tem cuidado de falar isso, porque Deus olha de lá, mentindo, que Deus conhece. Dava para ir. Agora, se ele está trabalhando, se ele está enfermo, está numa cama, aí é óbvio, precisa ter cuidado. Esse desafio aqui, contrastando com a cultura prevalecente e servindo como um farol de esperança à conduta reta. Como tem um farol, como tem uma luz. Essa luz é espiritual. Eu estou andando, estou enxergando claramente o que eu estou fazendo, para onde que estou indo, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Eu não estou com uma venda nos olhos, andando no escuro, sem saber para onde vai. Então aqui a exortação de Paulo
aos anciãos em Tito, no versículo 2 aqui do capítulo 2, ele destaca a importância de uma liderança íntegra e exemplar, para poder que a igreja, os membros, olhem e vejam. Não vê uma liderança relaxada, uma liderança preguiçosa. Não prega, não tem ânimo para trazer a palavra. Irmãos, a sobriedade se opõe ao excesso e à imoralidade, enquanto a gravidade implica seriedade e respeito a respeito na conduta cristã, do cristão, do indivíduo. Agora fala a prudência. A prudência, ela mostra, ela nos ajuda, ela serve, nos dá discernimento e sabedoria na tomada de decisões. Até isso, irmão, você tem que ser prudente para ter sabedoria ao tomar as decisões. Abri um parênteses aqui. O irmão Nivaldo, o Michel sabe, viu, irmão Michel? Ele conversou bastante comigo esses dias ali, que eu falo como que está lá, e está aí numa igreja batista independente, ele tem que falar para você. Tá contente, conversa com o pastor, fala tudo em inglês, e começa a ficar cucado, né? Ele diz que é tudo em inglês, o hino tudo em inglês, o cantor. E aí o pastor falou para ele, pode cantar, a música é a mesma, então o cantor cristão daqui, e pode cantar no seu idioma mesmo. Eu falei, então, esse conversa com o pastor, ele tem o celular tradutor, essa eu não esperava. Ele conversa, como nós estamos conversando aqui, e o tradutor o tradutor do celular traduz tudo em inglês para ele. Desse jeito. Deve ser vice-versa também, né? Que coisa! Não sabia que tinha esse recurso no celular. Também fecha o parênteses. Interessante, viu? Eu estava duvidando, como é que está se virando no meio lá? Ele não fala. Então, sabedoria e prudência para tomar as decisões. Presta bem atenção, que senão depois vai causar para frente. Quantas decisões erradas que nós já tomamos? Eu casar, eu tomava decisões certas, não era cristão, em negócio, né? Ganhava, comprava criação, vendia, guardava dinheiro e tal. Depois que eu casei, aí tomei um passo em falso, perdi uma decisão errada, perdi tudo que eu tinha ganhado de vários anos. Decisão. A mulher fala hoje, aquele tempo eu não via negócio, não tinha feito aqueles negócios. Precisa de ajuda, né? Então, agora fala a fé sadia. Não uma fé doente. Uma fé manca. Uma fé de muleta. Não é apenas crença intelectual, mas uma fé que se manifesta em ações consistentes com o Evangelho da graça de Cristo, rejeitando as heresias e mantendo a doutrina bíblica. E para isso devemos conhecer a doutrina dos apóstolos. Precisa conhecer a Bíblia toda. Não tem como. Eu estudo muito, desde o Apocalipse vou estudando. Tem tanta coisa de esboço preparado que não morro de velho e não prego. Mas precisa conhecer o básico, irmãos. O amor é a força.
Salomão, aqui se Paulo diz, eu estou confundindo com Salomão, o último que eu estudei, de toda a ação cristã, enquanto a paciência e a virtude necessária para lidar. Paciência, tem que ter paciência para você lidar com os problemas. E eu falo muito que eu sou muito apressado. Não deveria ser assim. Você nota mesmo, eu não sei andar devagar. Ando ligeiro. Não sei se é porque é acostumado a fazer caminhada, eu não sei. Toda a vida é assim. Para enfrentar os desafios e as dificuldades também inerentes à liderança e ao ministério. Em resumo, este versículo nos mostra que a liderança na igreja não se resume apenas em autoridade de ministrar e tarefas, mas a viver uma vida de santidade que inspire e guie o rebanho, refletindo a imagem de Cristo, sempre em cada um. Começa em mim, começa no líder da igreja, de qualquer igreja, reflete a imagem de Cristo, o testemunho de Cristo, e os irmãos também. E testemunhando a verdade do Evangelho em meio ao mundo caído, que é difícil. Ninguém aceita isso. O mundo caído pegou lá do jardim do Éden. A aplicação prática deste versículo para a igreja de hoje permanece vital, desafiando líderes e membros a cultivar essa virtude em suas vidas. É um desafio. 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra do bem. Só o pastor que tem essa regra, não dada ao vinho, que ele não pode. A bebida que eu, dessas bebidas fortes que eu gosto mais é o vinho. Nunca bebi cerveja, nunca acostumei a beber cerveja, pinga, fumar cigarro. Mas o refrigerante e o vinho não é para ser dado. E a mulher não é dada muito. O que entende quando fala assim? Responde, para mim não falar. Quem é que falou? Mais alguém pensa assim? Quando fala não dada muito, que pode ser um pouco, mas precisa ter cuidado. Então, ou melhor, agora vou falar por minha conta, que não deve pôr nem um pouco, porque é difícil ficar nesse pouco. Aí começa a beber, tomar, e fica de pileque, aí fica aí conversando as coisas que não deve conversar. Então é bom já corta. Mas ele está dizendo que o vinho até remédio, né? Se o pastor Antônio falava do estômago, não sei como é que era lá. Então, caluniador, levantar calúnias. Opa, vamos ficar mais aqui. As santas mulheres não devem ser caluniadoras, que vivem nessa prática. Mas mestra do bem, não dada muito vinho, mas mestra do bem. O passado foi de pecado e a graça de Deus livrou. Descreve a condição humana antes e depois de vir a Cristo. No capítulo 3, vou ler o versículo 3 aqui, ele diz assim, capítulo 3 de Tito, um pouquinho para frente, versículo 3, olha o que ele disse aqui. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos,
desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha a classe. O apóstolo Paulo disse aqui, escrevendo para Tito, nós, no outro tempo, o tempo passado, hoje não pode ser assim mais depois de crente. Ser crente não é fácil, não. Está cheio de crente, não está cheio? Falam lá, evangélicos, igreja lotada. Mas ser um cristão nascido de novo, são poucos. Porque Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. É isso daí. Então este versículo nos coloca frente a frente com a realidade do pecado. Tanto na nossa própria vida, quanto na humanidade em geral. Ele nos convida aqui a refletir sobre a imensa graça de Deus que nos resgatou dessa condição, imensa graça. Quando nós temos uma graça, nós oferecemos uma graça por alguém, é pequena, mas a graça de Deus é infinita para salvar o mundo todo, a humanidade toda. Então o contexto histórico de Tito 2,3 se insere ou deixa mais seguro na missão apostólica de Paulo, que estava trabalhando muito para estabelecer as igrejas em diversas regiões do Império Romano. A carta a Tito, escrita por volta do ano 65 depois de Cristo, depois que Cristo morreu, levou 65. Quem que tem 65 anos aqui? Então, 65 anos depois de Cristo. Era destinada a Tito, um líder da igreja em Creta, que estava encorajando ou encarregado de fortalecer a fé e a vida dos cristãos nessa região. Vou ter que usar essa letra apagada, da reflexo aqui, ó. Então a comunidade cristã em Creta enfrentava desafios, irmãos, relacionados à cultura pagã. Por o título de 6 mensagens, Desafio do Cristão. Desafio. Com suas práticas imorais e costumes degradantes, em Tito 2,3 diz, portanto serve como um lembrete para nós lembrar, para que os crentes e cretenses e para nós hoje, sobre a natureza pecaminosa da humanidade. Já nasce pecador, não é que nasce anjinho, ninguém nasce anjinho. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ignorância, não saber, não salva ninguém. Deus conhece o futuro. Deus conhece aquele que está para nascer ainda, se vai se converter ou não vai. Se ele vai se converter, o nome dele já está escrito lá. Se ele não vai se converter, o nome não está escrito, porque Deus é conhecedor antes de tudo. E a necessidade de uma mudança radical na vida, não para a salvação, em testemunho, em agradecimento a Deus por louvá-lo ele,
Então, para mostrar para os outros, primeiro você tem que ser uma laranjeira, um pé de laranja para dar laranja. Primeiro você tem que ter Cristo, ter o Espírito Santo, para você viver uma vida mudada, que é proporcionada pela graça de Deus. Nos revela a profunda depravação do homem sem Cristo. O homem sem Cristo é depravado, uns mais, outros menos. Tem muitos religiosos, irmãos, que não é religioso, mas não são salvos. Dá bom testemunho. Dá bom testemunho. Nós vamos parar aqui, ó, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. A sã doutrina. Cuidado com as palavras ociosas que saem da boca. Vai dar conta um dia do juízo. Amém? Vamos louvar o Senhor agora, o último hino. Que hino que vamos cantar? Fá maior. O certo é falar Fá natural maior, que tem Fá natural maior e tem Fá sustenido maior. Fá natural. Fala 313 aqui. 312. Esse é difícil, mas vamos ver.
o 301 também. 301. Ah, você cantar sozinho, solo? Pode tentar, eu queria que a igreja cantasse um estribilho. Pode ser. Depois na última igreja cantando a parte 301. Michel, não sabia que você cantava assim, não. É uma voz cheia, voz de cor, né? Voz, né? Voz branca, né? Deus abençoa. Ajuda muito. Vários com a voz cheia, assim. Então, amanhã, quando das 10, das 9 aqui, possamos estar aqui, que Deus permitir, nos dê uma boa noite. Pedir ao irmão Paulo que termina com oração, que Deus nos abençoe, e dê boa noite. Senhor, mais uma vez, damos graças por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo dia de hoje, pelo dia de hoje, pelo sustento, Senhor, que nos dá. E
Pedimos, né, pelo dia da igreja amanhã, que eu possa ter ressurreição, né, com a presença aqui. E agradecemos, né, por esse culto que está sendo terminado, por tudo que foi feito, né, pelos campos, pela mensagem exposta, pelo pastor. Pedimos, né, pela vida dele, que o Senhor possa estar abençoando ele, sua esposa, sua família, assim como a nossa também. Amém. Agradecemos, né, pela salvação de Jesus Cristo, pedimos, né, pela volta da Dona Maria, que seja tranquila e calma, né, que ela possa ter presente com nós. E que o Senhor possa estar pensando naquelas pessoas que estão sempre ao nosso redor, né, perto de nós, no dia a dia. Que o Senhor possa abençoar a nossa família. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.